Alô, você, muito bom dia, um excelente dia para você, que Deus abençoe ricamente a sua vida hoje. Um grande abraço aos meus irmãos, um ósculo santo, aqueles que estão aqui em Cascavel e de outras partes, né? Que Deus abençoe ricamente o seu dia, ok? Privilégio estar na sua casa, uma vez que você não pode estar conosco presencial, né? Alguns não podem ainda. E gostaria de compartilhar com você um pouquinho, uma porção mínima da palavra de Deus que está em Gálatas. Hoje nós vamos ler Gálatas capítulo 2. Convido você a abrir a sua Bíblia nos versos 19, 20 e 21. A palavra de Deus diz assim: Porque eu pela lei estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. O livro de Gálatas é muito precioso. O apóstolo Paulo escreveu várias cartas, dentre elas a carta aos Gálatas. Na verdade, capítulo 1, ele fala aos santos irmãos que estão na Galácia. A Galácia compunha de várias cidades como Listra, Derbe, Icônio, que faziam daquela época parte da Antioquia da Psídia. E ali estava havendo uma dificuldade, né? Pessoas que conheciam a lei de Moisés, e agora está sendo introduzido a graça de Deus, a obra que o Senhor Jesus Cristo veio realizar. Então o apóstolo Paulo escreve essa carta com o objetivo de esclarecer a diferença entre lei e graça. E eu convido você, né, nesse momento, se quiser acompanhar, no Evangelho de João, capítulo 1, verso 17, ali nós temos a palavra de Deus dizendo assim: porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Ou seja, são dois períodos bem distintos em que havia necessidade, o período da lei, e hoje nós estamos num período da graça. O próprio Senhor Jesus Cristo, quando ele sobe ao monte para fazer o sermão da montanha, ele está ali passando vários ensinamentos. E no livro de Mateus capítulo 5, verso 17, ele diz assim: Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Ou seja, esse termo abrogar, que é um termo jurídico, o que significa? Significa fazer cessar a existência ou a obrigatoriedade de uma lei em sua totalidade. Jesus ele veio cumprir isto, ele veio realizar esta obra com a qual Moisés estava falando de um grande profeta, que é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E Jesus ele vem com esse objetivo, ele vem cumprir isto. Tanto é que isto é descrito, por exemplo, em Romanos capítulo 10, o verso 4. Olha que coisa linda que está descrito ali. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então, pela palavra de Deus, Jesus Cristo, ele veio cheio de graça e de verdade. Ele veio cumprir a lei e ele veio fazer com que nós possamos, então, através dele, usufruir dos privilégios agora da graça e da verdade da palavra de Deus. Isso é muito importante agora enfatizar. Por quê? Porque eu e você nascemos pecadores.
destituídos da glória de Deus, separados de Deus, sem chance alguma de regeneração por conta própria. E a lei não nos proporcionava isto, porque quanto mais a pessoa queria cumprir a lei, ela não conseguia, porque ela não tinha coração, ela não tinha natureza para cumprir. Por quê? Porque ela nasce morta em delitos e pecados, destituído totalmente da glória de Deus. E a lei tinha uma exigência. A lei dizia o seguinte, em Deuteronômio, capítulo 24, o verso 16. Os pais não morrerão pelos filhos, nem os filhos pelos pais. Cada qual morrerá pelo seu pecado. Isto é, o pecado, ele tem um salário. E o salário do pecado é a morte, conforme descrito em Romanos 6, 23. Então, a morte era uma necessidade para quitar o salário do pecado. E a palavra de Deus então mostra que isto, o pai não morre pelo filho, nem o filho pelo pai, mas cada qual morre pelo seu pecado. Também descrito em Ezequiel 18, verso 4, da seguinte maneira: eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai, também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Então tudo isto faz parte da lei, e essa lei que foi dada por Moisés, Jesus vem então e diz: eu vim cumprir a lei, eu vim executar esse plano. A lei exigia a morte do pecador, muito bem, então exatamente isso que eu vou fazer, eu vou cumprir a exigência da lei. Um texto muito rico e importantíssimo a sua leitura agora, que também foi dito aos Gálatas, capítulo 3, agora, versículo 24 diz assim: de maneira que a lei nos serviu de aio. A palavra aio é pedagogo, ensinador. Essa lei, ela nos serviu, foi útil. Paulo está escrevendo a estas cidades, a estes irmãos, que a lei foi muito útil. Ela nos mostrou o seguinte: eu não tenho condições de vencer o pecado, eu não tenho condições de obedecer à lei, mas ainda bem que vem uma pessoa, a pessoa do Senhor Jesus Cristo, para cumprir a lei e nos fazer participantes desse cumprimento da lei. Então o texto diz: de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que, pela fé, fôssemos justificados. Agora sim, essa leitura inicial vai fazer todo sentido para você e para mim. Gálatas 2, 19 diz assim: porque eu pela lei morri para a lei, para viver para Deus. Paulo está testemunhando aos Gálatas: eu morri para a lei. De que forma que eu morri para a lei? Ele já testemunhou isso. Isso já é descrito na palavra de Deus em João 12:32, o Senhor Jesus dizendo dessa forma: e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim mesmo. Jesus morre naquela cruz para cumprir a lei, a exigência da lei, a morte, o salário do pecado ali estava sendo cumprido. Só que ao ser levantado da terra, ele me atrai, ele te atrai para cumprir a lei, para nos levar à morte juntamente com ele. Por isso que Paulo testemunha aqui: porque eu pela lei estou morto. Estou morto para a lei, para viver para Deus. Não tem como eu viver para Deus se primeiro não morrer para a lei, não morrer para o pecado. Por isso que ele diz no verso 20, já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, agora não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E esta vida que agora vivo, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. E ele termina o capítulo 2 de Gálatas dizendo assim,
o verso 21. Não aniquilo a graça de Deus. Porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Ou seja, quando eu desprezo o sacrifício do Senhor Jesus Cristo, quando eu tento chegar a uma nova vida através do meu esforço, através da obediência à lei, eu estou aniquilando, fazendo em vão a obra do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Queria terminar aqui dizendo a você o seguinte: nós temos hoje o privilégio de estar nesse período do Senhor Jesus Cristo em que ele veio trazer a graça e a verdade. E a verdade é esta: mesmo sem eu merecer, mesmo sem ter chance de me libertar, ele vem, ele me atrai, ele me leva a morrer no seu corpo, cumprindo a exigência da lei. Ao terceiro dia ele é ressuscitado pelo poder de Deus. Efésios 2,6 diz: juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E hoje eu usufruo, você pode usufruir dessa experiência gloriosa que o apóstolo Paulo experimentou, que eu experimentei, que você pode experimentar hoje. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Agora posso viver para Deus. Por quê? Porque estou morto, estou crucificado. Eu gosto muito das edições paulinas nesse capítulo 20, porque lá diz assim: porque eu estou pregado à cruz com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Se você deseja esta experiência de estar crucificado com Cristo, de ter o seu velho homem morto, de ter o corpo do pecado destruído para viver para a glória de Deus, fale com ele hoje, fale com ele nesse momento, peça a ele: Senhor Deus, cumpra-se essa palavra no meu coração. E ele vai ouvir a sua oração e você vai ver que a coisa mais gloriosa, mais preciosa, mais importante das nossas vidas é quando nós experimentamos a vida de Cristo em nós. Que Deus abençoe a sua vida hoje, que tenha um excelente domingo. Tchau!